Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Noite especial hoje, hein? Hoje é uma noite especial. Vamos iniciando com muita paz, com muita alegria, pela oportunidade dada a todos nós, né, de falarmos um pouco sobre a vida de Joana de Ângeles, uma das encarnações dela. E aí vamos dar boa noite a todos que estão chegando. Lu, boa noite. Camila, boa noite. Marina, boa noite. Vai ver filhão, né? Leninha, boa noite a todos. Ari, boa noite. Vamos ver se eu já consigo colocar aqui na nossa tela, para a gente já ir vendo as pessoas que estão chegando, para a gente poder dar boa noite a todos, que é com muita alegria. O nosso irmão querido já está também por aqui. Camila, boa noite, boa noite. Vamos aguardar um minutinho que a gente vai colocando aqui na nossa tela, nós vamos colocando. E eu acredito que hoje nem precisa enviar aviãozinho, né? Porque está todo mundo querendo ver a nossa live e principalmente porque estamos bem acompanhados. Mas sem muita delonga, eu acho que eu já vou trazer o nosso irmão querido aqui, que eu acho que fica bem mais fácil do que eu ficar falando aqui. Aí a gente faz uma breve apresentação para a gente já entrar na nossa live. Vamos ver aqui o nosso menino. Onde que você está, menino? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui seu nome. Aqui, achei você. Vamos aguardar um minutinho para ele chegar, para que a gente possa juntos iniciar a nossa noite. Vanessa, boa noite também, seja bem-vinda. Vamos tentando aqui colocarmos a tela. Tá meio complicado aqui ainda. Tá muito lenta aqui ainda. Mas vamos lá. Vamos aguardando. Eu já pedi. Ah, tá. Sim. Participar. Vamos lá. Boa noite. Agora sim. Demorou Boa um noite, pouquinho, teve uns Vitor. problemas técnicos aí, não estava entrando, saí, entrei de novo. Não tem problema. Deixa eu ajeitar aqui para a gente ficar os dois visíveis. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. É com muita alegria que você aceitou o nosso convite. Estamos felizes por mais essa oportunidade. Um desafio, na verdade, né? Para nós dois. Boa noite, alegria toda Mas, minha de poder fazer parte. isso é muito bom. Eu não vou te apresentar porque todo mundo já te conhece, mas eu gostaria que você falasse um pouco, principalmente agora que você está retornando, não é? Então, fique à vontade para você falar um pouco. Vixe, falar um pouco é complicado. Não, só para você falar que você voltou, que você agora está novamente no Instagram, né? Com o Fala Foi, Aprendizes. foi uma pausa aí que a gente acabou fazendo, né? As correrias da vida, a faculdade, tudo faz a Sim, gente ter aqueles altos e baixos, mas finalmente, na graça do bom Deus, estamos podendo retornar com as atividades que nos trazem tanta satisfação por poder contribuir minimamente para essa grande causa, né? Então, temos voltado, estamos fazendo as lives de terça-feira sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o pessoal está
falando, né? Eu conheço por alto, cheguei para a família agora. Estava fazendo bastante conteúdo durante a pandemia. O nome do canal era Aprendizes do Evangelho, a gente mudou agora, né, para Fala Aprendizes, que é o bordão nosso que a gente sempre utilizava, né? E temos retornado aos pouquinhos com as lives, estamos vendo de voltar a fazer as postagens das frases de vez em quando, ainda num ritmo um tanto quanto lento para o meu gosto, mas é porque estamos tanto buscando conciliar as outras atividades do dia a dia, como também uma amiga recomendou uma nova ferramenta de edição e eu ainda estou pegando o jeito, então até eu aprender a usar ainda vai um pouco devagar as atividades lá do canal. Mas chega logo, chega rapidinho, chega rapidinho. Foi a Camila que falou que está chegando agora, né? Que não te conhece, então vamos falar. O Vitor é filho do nosso querido Aloysio Sônego, da Marina, e ele está conosco, quer dizer, ele mora em Araraquara e ele está conosco, assim, em contato, acho que desde os 12 anos, mais ou menos, né, Vitor? Que a gente... Não sei, mas já perdi a conta. Eu vi você lá na Feira do Livro, lá na Santa Cruz, né, na praça. Bom, mas mais tempo. Faz tempo, pois é. E aí então, a gente foi caminhando e foi acompanhando, né, de longe, mas acompanhando, e aí está aí esse menino aí. Hoje ele vai repartir, como já está, né, na tela com a gente. Vamos falar um pouco sobre Joana e Inês. E eu vou fazer uma prece, assim, muito breve, para a gente iniciar, e depois eu peço que você, por gentileza, faça o encerramento. Tá bom? Só para a gente entrar, assim, um pouco, se harmonizar com esse ambiente, não é? Então, nós elevamos o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, pedindo a eles que nos envolva nesta noite, para que tudo aquilo que for colocado, tudo aquilo que a gente conseguir passar para os nossos irmãos e para nós mesmos, possa ser de acordo com aquilo que a espiritualidade nos intua, nos envolva nesta noite. Que derrame suas bênçãos sobre todos nós e só temos a agradecer por essa oportunidade. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Bom, vamos lá. Eu acho, Vitor, se você me permite, só vou falar algo aqui que eu acho que é importante antes da gente começar. Foi você mesmo que me falou outro dia e eu pensei seriamente em dizer, Joana d'Arc não é Joana de Ângeles, não tem nada a ver, cada uma é um espírito. Joana d'Arc nasceu na França em 1412 e foi colocada na fogueira, e aí ela desencarnou com 19 anos. Então, essa agora aqui não, aqui é uma das encarnações de Joana de Ângeles. Então, eu acho que você já pode começar, e aí a gente vai trocando figurinha, vai falando, vamos ver o que a gente consegue aprender junto com esses nossos irmãos que já estão aí conosco. Essa questão das nomenclaturas é sempre um ponto que, vamos dizer assim, intriga a curiosidade espiritual para compreender como exatamente se dá. Porque nós temos essas informações das várias encarnações de Joana de Ângeles, um espírito que, de alguma forma, pelo que se diz, né, na literatura espírita, em várias encarnações apresenta sempre esse mesmo nome, Joana, né? Desde, se eu não me engano, de Joana de Cusa, passando por... eu não vou falar precisamente na mesma ordem, mas aí temos aqui a Joana Inês, posteriormente Joana Angélica, da onde vai se inspirar a expressão Joana de Ângeles, né, que é uma adaptação. Isso. E o ponto fora da curva, pelo que a gente vê, que seria a exceção, que não se trata desse mesmo espírito, é a figura realmente ali de Joana d'Arc, que existe, né, outras análises sobre exatamente de quem seria, não é de Joana d'Arc que vamos falar hoje, mas existe, né, falando de uma outra trajetória desse espírito.
E realmente parece, né, temos essa distinção, mas é muito curioso como essa predominância dos nomes, né, de forma Sim. muito frequente. Temos, né, eu estava conversando com você, que eu não tenho muita certeza de se essa não é, mas que dá a entender de uma moça contemporânea de Francisco de Assis. Isso. Não sei se refere a Santa Clara ou não, ou se é uma outra figura, mas teria tido uma encarnação nesse período também, e que não teria tido nessa especificamente o nome de Joana, mas é Isso. muito curioso que nesse período nós temos, né, a figura de Francisco de Assis, que de Isso. acordo com algumas literaturas também dá a entender ser a figura de João Evangelista, e que Francisco de Assis vem com o nome de Giovanni, na verdade, né? Francisco é o apelido, e vem com o nome de Isso. Giovanni, que é italiano para João. E a gente vê que tanto o nome João como Joana vem da mesma raiz, que é Yohanan, que significa a graça de Deus. Então é muito presente a questão, né, desse nome. Esses dias mesmo o pai estava me mostrando ali um texto, uma história sobre o Chico, em que Emmanuel falava sobre um versículo de Paulo, em tudo dar graças. Né? Então esse agradecimento é como vindo da graça de Deus, que é uma misericórdia divina, ou num vocabulário talvez mais fácil para o meio espírita, uma caridade de Deus para conosco, que se manifesta incessantemente, mesmo que nós não consigamos muitas vezes distinguir. E eu vi que alguém falou sobre que seria interessante uma live sobre Joana d'Arc. Podemos depois analisar isso também à parte. Isso, exatamente. Tem o livro A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, foi um livro psicografado de um Hermance do Fogo, Hermance do Fogo. Isso. que recebe o espírito de Joana d'Arc. Isso foi antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Né? Então nós temos aí também informações interessantes sobre. Mas Sim. quando então puxamos para a figura de Joana Inês, que, se eu não me engano, viveu no século XVI, né? Que você me passou de alguns textos, nasceu no século XVI. E é interessante que a gente vê uma figura, né, vamos dizer assim, de uma época mais não tão próxima da gente, já faz ali algumas centenas de anos, mas não tão distantes quando pegamos, por exemplo, a figura de uma Joana de Cusa, que é logo, né, contemporânea de Jesus. Nós temos, né, uma distinção maior aí de tempo. E como que a gente já vê alguns elementos da sociedade, vamos dizer assim, uma mescla entre uma sociedade que se havia com uma sociedade mais próxima dos tempos modernos. Até no texto, né, que a Neuza me passou, falava bastante da questão da relevância dos estudos de saber ler e escrever, e o quanto que isso foi muito presente nessa essa busca, vamos assim dizer, pelo conhecimento, pelas ciências literárias, algo vamos dizer assim, que ela teve essa possibilidade naquela época de se alcançar, que seria uma exceção e não regra, exceção. Uma bela graça de Deus dela ter obtido essa oportunidade, podemos assim dizer. Mas o que me chama a atenção, particularmente, quando pensamos na trajetória desse espírito e quando buscamos realmente compreender o que realmente estamos fazendo com isso que nos foi oferecido, com essas oportunidades, quando, por exemplo, Jesus diz o que de graça recebestes, de graça oferecei, e é que não se trata apenas do que ela fez com essa instrução material, o que por si só seria assunto de grande estudo. Mas me chama a atenção no ponto que vai dizer a respeito do o quanto que ela se preocupava com as questões da sociedade também. E que não bastava simplesmente viver isolada, junto ali com as suas irmãs de comunidade, mas se esquecendo do mundo à sua volta e daquilo que ela poderia oferecer de volta. Tantas bênçãos ela teria recebido que ela poderia oferecer para a humanidade, para a sociedade. É verdade. O que ela mais queria
ela sentia era a necessidade do conhecimento para entender e servir a Deus. Então, para ela, era o que mais importava. Tanto é que ela foi para a corte, ficou um tempo na corte, mas não se habituou, porque isso não era o suficiente para ela. Ela queria colocar a parte intelectual, ficar mais ativa, mas também ela queria, sim, fazer o que era possível dentro daquela época, né, para que ela pudesse colocar a mulher como igualdade para o homem. Porque, imagine só, naquela época, e ninguém aceitava que uma menina de 16 anos soubesse o que ela sabia, então foi o desafio que ela teve que passar. Você viu aí nesse texto que ela foi colocada junto com 40 senhores da lei naquela época, e ela respondeu todas as questões e foi aplaudida, porque ela era muito inteligente. E isso tem uma razão de ser, porque ela já estava sendo preparada para ser quem ela é. Não é? É uma trajetória. Agora vamos trazer para hoje, para nós. Não vamos nos igualar a ela, nem nos cabe assim, ser assim. Mas nós também estamos trilhando lentamente, estamos trilhando uma caminhada para que a gente possa crescer. Então, isso nos mostra que nós também temos por obrigação de crescer moralmente, intelectualmente, para a gente poder um dia alcançar esta trajetória. E veja, ela começou, que a gente saiba, claro, que pode ser mostrado para nós, lá no primeiro ano, quando iniciou o cristianismo, que foi quando o Cristo veio como homem. Então, ela teve essa trajetória, e assim a gente vai aprendendo sobre tudo aquilo que ela fez, aquilo que ela foi. Imagina, uma menina de 3 anos aprendeu e se alfabetizou, com 5 começou a escrever poemas, não é? Então, sim, ela tinha era uma menina prodígio, como a gente costuma dizer aqui, não é? Então, é bem marcante esta encarnação de Joana. Fala mais, Vitor. É assim, eu fico pensando principalmente nesse aspecto de como que esse espírito tem sabido aproveitar as oportunidades de cada encarnação. Sim. Puxando para uma reflexão com a gente, como que nós temos usado o tempo de cada uma delas, né? Não só dessa de agora, que, vamos dizer assim, seria mais relevante daquilo que escolhemos fazer, mas uma reflexão realmente sobre como tem sido até agora, como temos feito. Emmanuel diz bastante a respeito de que uma das maiores causas de aflição do espírito quando desencarna é a sensação de tempo perdido. E a gente vê essa trajetória do espírito de várias encarnações que não sabemos se são exatamente nesse mesmo espaço, se teve outros no meio que nós não temos informações, né? Eu particularmente não até comentei que eu não sou mais assim o especialista nas encarnações de Joana de Ângeles. Eu ainda estou lendo ainda as obras psicológicas. Estamos aprendendo. Ainda estou no começo dessa intimidade mais com os textos dela, mas que no âmbito geral que a gente observa, a trajetória desse espírito que tem sabido aproveitar bem as encarnações. E é uma coisa interessante que quando a gente pensa, a gente muito fala no espiritismo a respeito de merecimento. Mas é um questionamento que eu gostaria de trazer assim. Um espírito que não tem aproveitado a encarnação, como provavelmente muitos de nós temos feito até então, tem merecimento para uma nova? Pois é. Em que condição, né? Em que condição, né? Não, mas em qualquer condição que seja, nós temos trazido, será, méritos para falar, olha, eu
bem aproveitei até agora e por isso eu mereço uma outra? Ou aquilo que a gente vê muitas vezes das encarnações compulsórias, que o espírito reencarna não porque ele já alcançou algo, ele mereça essa ou aquela condição, mas por necessidade. E o que são essa necessidade do espírito sendo atendida, apesar de talvez séculos e séculos de rebeldia que não justificassem, talvez, ele ter acesso a uma reencarnação que, vamos dizer, ele tem apenas menosprezado, mas que por misericórdia divina, e aí nessa ideia da graça, mais uma vez, nos é ofertada. E é interessante ver esse espírito que tantas vezes na presença do nome, isso eu falo, é um ponto que me chama muito a atenção quando eu penso nessa trajetória. Um espírito que manifesta no próprio nome essa gratidão àquilo que Deus lhe ofertou e que, vamos assim dizer, sem um merecimento próprio, porque na perspectiva de que vou colocar, de que o único que talvez tivesse merecimento de alguma coisa, o único que realmente viveu de forma íntegra a ter méritos próprios seria o Cristo. Então, saindo desse pressuposto, não que nós não tenhamos os méritos de acordo com as ações, mas nessa perspectiva absoluta de que nossas dívidas ainda são muito mais pesadas, né? Se a gente colocasse o nosso saldo numa conta bancária, do quanto que a gente merece receber, o quanto a gente tem a pagar, normalmente seria ainda tudo negativo o saldo. E esse espírito que tem aproveitado isso que é ofertado numa sequência, né, que eu estava falando dessas encarnações, que nos inspiram a pensar como eu tenho vivido até agora, como eu tenho aproveitado o meu tempo, numa sociedade de hoje em que, vamos dizer, um mundo muito volátil, em que as coisas se tornam cada vez mais transitórias, e parece que as pessoas se esquecem um pouco do que é realmente essencial e importante. Num mundo desses em que nos convida incessantemente ao esquecimento dos nossos deveres, com uma justificativa de eu tenho que aproveitar porque só se vive uma vez. Uma grande mentira essa ideia. Só se vive uma vez. Mas que ainda que se só vivesse uma vez, essa ideia de aproveitar quais são os nossos valores que consideramos que essa vida foi bem ou mal aproveitada. Nessa sociedade em que nos convida tantas vezes a um culto de nós mesmos através das redes sociais, em que se muito se preocupa com a própria imagem, nos traz essa reflexão, essa inspiração de pensar quais são os verdadeiros valores que nós estamos buscando alcançar. E daí é claro que entrando, né, num campo um tanto quanto polêmico, mas que no sentido, né, que se fala, e eu acredito que o Divaldo deu em algumas entrevistas as informações que Joana de Ângeles, eu não sei se ela já teria se encarnado, se ela estava em vias de encarnar, tem uma certa polêmica, talvez, de datas aí específicas, mas que, a princípio, tudo indica que se já não houve o início, teria próximo de haver, eventualmente, em algum momento, mas que estaria buscando essa nova oportunidade, nos faz pensar como que será ou está sendo o comportamento desse espírito no mundo atual. E o quanto que esse comportamento se diferencia do nosso. O quanto que... É claro que a trajetória de cada espírito é única, mas na questão importante dos valores, o que será que nós ainda, na nossa pequenez, esperamos que sejam os comportamentos dela e o quão realmente grandiosos eles são? É um ponto que me traz muito assim, essa reflexão quando a gente fala desses espíritos, que eu não sei, no espiritismo eu falo, a gente busca muitas vezes muitas categorizações, né, mas eu vou usar um termo sem pensar se eu estou utilizando a classificação adequada, mas quando falamos muitas vezes desses espíritos de escola que
se manifestam nas obras básicas, ou através da mediunidade do Chico Xavier, de Divaldo Franco, esses espíritos que estão numa vanguarda, né, espiritual em relação a nós, mas que se consideram muitas vezes diminutos quando comparado a personalidades espirituais de outras condições de existência. É uma reflexão que sempre me chama muita atenção nesse aspecto, porque o espiritismo, essencialmente, é a comunicação de espíritos ainda imperfeitos, mas que buscam nos auxiliar a seguir a moral ensinada pelo Cristo. No sentido de que eles não alcançaram ainda aquilo em plenitude, citando um dos livros da Joana, em plenitude, aquilo que eles almejam, aquilo que eles ensinam, mas que estão, em comparação com a gente, muito na nossa frente. E que já alcançaram, aí sim a gente pode dizer, méritos o bastante para servirem como instrutores para nós outros. E aí eu faço uma comparação, por exemplo, com um período muito relevante nessa minha encarnação, que foi uma prática de arte marcial. Eu fiz Kung Fu por vários anos, de 7 a 10 anos mais ou menos, tive uma pausa, voltei, depois parei de novo. E eu lembro bastante de um aspecto que me chama bastante atenção nessa, vamos dizer assim, nessa sequência de aprendizados. Porque lá você tem essa divisão de faixas, que serve como uma gradação. A faixa branca, amarela, laranja, verde, azul, roxa, na qual eu parei, vermelha, marrom, daí tinha marrom com uma pontinha preta, e a preta ali completando a 10ª faixa, né? E depois, um ponto interessante também de reflexão, que havia ainda mais 10 faixas após a preta, né? Existe toda uma... Aquilo, depois que se torna já o professor, você tem ainda uma longa caminhada pela frente ainda. Mas, de modo geral, eram os faixa pretas que tinham essa função de professores para nos ensinar. E os que já estavam ali acima da faixa preta, especificamente, que eram os que nós chamávamos de mestres. Aqueles, né, que você tinha essa divisão ali, mas que a partir da faixa preta eram os que já estavam habilitados a ensinar. Entendi. Fazendo uma comparação, obviamente, imperfeita, e que qualquer pessoa que analise com um pouco de cuidado vai ver várias falhas nesse aspecto, mas buscando apenas facilitar um pouco o raciocínio, coloquemos a faixa preta como sendo a condição dos espíritos puros. O que nos traz essa reflexão ainda do que há além da condição do espírito puro, porque, né, Kardec fala que espíritos puros são os anjos, arcanjos e outros termos aí à frente. E arcanjo significa chefe de anjo, que já mostra a existência de hierarquias, né? Então, não vamos abordar o que há depois dos espíritos puros, mas já essa reflexão de que há algo, né, não é um ponto final da trajetória. Mas vamos colocar que esses aí, os espíritos puros, tendo essa equivalência de um faixa preta espiritual, vamos assim colocar, é aquele que já alcançou o nível que é muitas vezes considerado como o auge, a ponto de ser um habilitado a ensinar. Entretanto, a partir de uma certa gradação de faixa, que é especificamente, não sei como está hoje, teve umas alterações, mas na época era a partir da faixa roxa para vermelha, então roxas, vermelhas, marrom, mais ou menos essa parte, sem serem professores, eles eram instrutores. E que tira, a partir do que a gente chamava os graduados, né, que que ainda não estariam finalizados essa caminhada, mas por já estarem, vamos dizer assim, no meio do caminho, já tinham uma condição de auxiliar no ensino daqueles de faixas menos graduadas. Então, um faixa branca vai aprender, obviamente, o professor faixa preta ensinando. Mas depois que o professor faixa preta já ensinou uma vez e já deu um modelo a ser seguido, você vai ter esses faixas roxas, vermelhas, marrons,
auxiliando faixa branca a alcançar a técnica que o faixa preta ensinou. Na compreensão de que a técnica do faixa roxa vermelha não é tão boa quanto do faixa preta, mas é muito na frente de um faixa branco, amarela, laranja, verde, por aí vai. É uma questão de hierarquia, né? Vamos seguindo as faixas. Mas aí chega um ponto que é muito interessante, porque eu conversando uma vez com um desses que já era preta para frente, se eu não me engano, e que já tinha, eu não sei quantos anos que ele já tinha alcançado a preta ali uma vez, ele fala, né, que ele ainda se sentia como um faixa branca em algumas vezes, então um grande exemplo de humildade, e que colocou uma vez assim, para mim dizendo que se você quer alcançar a faixa preta, não espere atingir a faixa preta para agir como um faixa preta. Porque você já precisa buscar a disciplina, o rigor, a seriedade desde a faixa branca. Sim. Então é um ponto muito interessante que ele fala, não é aquilo que você alcança e aí magicamente você tem todo aquela... Não, é algo que é construído. Né? Então, traz muitos paralelos e eu, no final, acabei né, não alcançando a preta, eu parei ali na roxa por muitas situações ali de vida, né, que, vamos dizer, não vem aqui especificamente ao caso aqui para essa narrativa. Aqui até alguém colocou nos comentários que já foi do jiu-jitsu, faixa branca, parei porque engravidou. Legal. Também outras pessoas estão com experiência em arte marcial que talvez esse paralelo atinja bem, né? E aqui a Camila falou, faixa preta tem que ter a humildade de faixa branca, e eu acho que falou aqui antes também, a Leninha, faixa preta é o branca que não desistiu. Então, é realmente isso, a ideia dessa caminhada, e que vamos dizer assim, quando a gente fala desses espíritos, como por exemplo, né, entre tantos que se comunicam na codificação, eu acredito, se eu não me engano, que tem duas comunicações assinadas, um espírito amigo, que alguns dizem ser também desse mesmo espírito, eu não tenho certeza dessa informação. É a paciência, e tem um outro também, que no momento eu não estou me lembrando, mas acho que é dai de graça, o que de graça recebesse, não tenho certeza. Mas que se deve entender que seria talvez esse mesmo espírito, né, ainda na codificação, dando algumas comunicações, e que mostra, né, essa ideia desse graduado, vamos assim colocar, que não tendo ainda alcançado essa perfeição absoluta, não vou nem dizer absoluta, porque é a perfeição absoluta de Deus, mas não tendo alcançado ainda a perfeição relativa à criatura, agora né, mais correto, doutrinariamente falando, já alcançou um nível, vamos dizer, básico, essencial de virtudes, o bastante para nos auxiliar nessa caminhada. E daí eu chamo um desses elementos mencionados por André Luiz no livro O Espírito da Verdade, acho que o capítulo 8, a mensagem a rigor, não posso ter falado totalmente trocado, mas eu lembro que o nome dessa mensagem é a rigor. É uma mensagem de André Luiz que vai falar sobre várias questões de terminologia. Ele fala a definição que ele dá, né, com base nos instrutores da espiritualidade, sobre o significado da palavra santo. E ele diz que os chamados santos das tradições religiosas seriam aqueles que, conforme a definição né, das pessoas que o canonizaram, e essa conforme a definição, porque o quanto que cada espírito realmente alcançou as virtudes que demonstra, pelo menos para o olho do público geral, são questões mais íntimas da consciência de cada um, mas que pelo menos do que se apresenta, do que se percebe, seriam espíritos que, e aí é a definição de André Luiz, que é um tapa na cara de todos nós. Aqueles, segundo a concepção de alguns, cumpriu na simples execução do próprio dever. Ou seja, em palavras menos nobres, naquele vocabulário mais... Não fez mais que obrigação. Sim, exato. E isso não é querer diminuir a figura desses espíritos. E que, independente, vamos dizer, se a figura de uma... Eu não sei se tem alguma encarnação de Joana que foi canonizada, não tenho essa... Não me recordo agora no momento.
né? Joana Angélica. Joana Angélica. Joana Angélica. Perfeito. Foi. Então, eu estava um pouco em dúvida, porque eu sei que Joana Dark, né, que tem mais que é de hoje, então Joana Angélica, perfeito. Então se encaixa, não sei se tem alguma outra ou não, mas então esse espírito que, não diminuindo a categoria dele, mas que se coloca que ele simplesmente cumpriu a mínima obrigação. E traz atenção para nós de o quantas obrigações não temos cumprido. Pois é. E também, Vitor, isso que você disse, nos faz pensar no seguinte, nós não precisamos esperar que alguém nos ensine algo para a gente fazer. Humildade, benevolência, perdão, a gente não precisaria aprender para poder ser uma pessoa, perdoar, não é? Então, a nossa faixa... Foi dado. Como? Até porque o modelo disso já nos foi dado. Isso, exatamente, exatamente. Então, é como você disse, não é mais nada do que a nossa obrigação, não é? Porque aquele que não sabe, tudo bem, mas nós já estamos sabendo, e o que é que nós estamos fazendo, como você falou? O que é que nós estamos aproveitando dessa encarnação para poder seguir e conseguir, de alguma forma, dar um passo à frente. Dar um passo à frente. Não eu estava esses dias conversando com minha mãe, ela até, se ela estiver ainda ouvindo a live, eu não sei se ela ainda está nesse momento, porque tocou o interfone que chegou uma pizzazinha agora à noite, né? Então, deixando o pessoal com inveja um pouquinho, mas eu não sei se ela ainda está assistindo ou não, mas a gente teve esses dias não sei fazer assim, um mini debate assim, um pouquinho mais acirrado sobre algumas questões de concepções doutrinárias que a gente estava conversando, porque eu falo assim que eu gosto bastante de uma coisa que eu chamo de umas verdades amargas, que elas surgem assim no contexto, né, dessa perspectiva espiritual, que vão um pouco de encontro mesmo, chocam algumas das nossas perspectivas. Ela falou que está ouvindo. Aí ela vem um pouco assim, de choque, de encontro com algumas dessas nossas reflexões da perspectiva material. Né? Por isso aquela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o ponto de vista eu acho muito relevante. E da perspectiva material, essas figuras canonizadas, a condição desse espírito, nessa encarnação como Joana Inês, nas seguintes, depois como Joana Angélica, a figura de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier, de um Allan Kardec, de Santo Agostinho, qualquer um desses nomes que a gente quiser evocar, da nossa perspectiva são espíritos elevadíssimos, mas da perspectiva espiritual são espíritos que não fizeram mais que a simples obrigação. Pois é. E isso é uma coisa muito amarga da gente pensar sobre nós mesmos, né? Sim. Porque eu falo assim, e daí, né, é aquilo que eu estava falando com ela, eu falo assim, tem muita gente que eu conheço por aí e fala assim, não, porque você é uma boa pessoa, você é um bom menino, você é um bom garoto, você é um bom alguma coisa. Eu falo isso, hein? Você é um bom menino. Da perspectiva material, isso pode ou não ser considerado, porque eu ainda não me considero dessa forma. Mas eu sempre penso na perspectiva espiritual quando o jovem rico se aproxima de Jesus e chama ele de bom mestre. E o Cristo de Deus vira e responde, por que me chamas bom? Bom somente o Pai. Então é essa perspectiva, né, que eu falo assim, que é uma verdade amarga, que incomoda a gente, né, nessa nossa autoanálise, mas que traz essa reflexão de a gente gostaria muito de nos colocarmos como uma condição mediana e considerar esses espíritos como fazendo algo muito além. Mas não é a realidade.
Esses espíritos estão na condição mediana e nós estamos muito aquém. E isso é um ponto que quando a gente analisa essas encarnações, esses espíritos, eu já vi muita gente questionando, mas por que vai sempre falar sobre encarnação? Não é nem tanto para analisar se é realmente encarnação do mesmo espírito, de outro. Isso é uma mera curiosidade. Mas quando a gente analisa a trajetória desse espírito, então essa ideia de olhar uma sequência, ou mesmo cada persona isolada, se compreendendo de um mesmo espírito ou não, por que Emmanuel trouxe os romances falando de algumas experiências suas? Não porque ele quis simplesmente compartilhar, porque o pessoal gosta tanto, quer saber mais, ele quis contar da vida dele. Sim. Mas porque nós encontramos ali uma trajetórias de erros cometidos sucessivamente, para, com esses erros, trazer o aprendizado que nos permitiram acertar, para depois, das palavras de Emmanuel, tornar a errar para acertar com mais certeza depois. Ou seja, a experiência dessas figuras que estão na nossa frente, mas não se considerando serem espíritos superiores, se considerando serem ainda da condição normal humana, chamam a nossa atenção para essa comparativa de o quanto mais nós podemos fazer. E sim, tem aquela coisa de ninguém vira santo numa encarnação só. E eu modificaria essa expressão, porque ninguém se torna perfeito para uma encarnação só. Mas se o santo é aquele que cumpriu o próprio dever, qual desculpa nós temos, a não ser aquela mais crua e fria apresentada no Livro dos Espíritos de lhes falta vontade? Qual que é a vontade desse espírito que, através de tantas encarnações, bem aproveitou aquilo que lhe foi ofertado com uma graça de Deus que ela compreendia? E que buscou fazer o máximo possível para honrar aquilo que lhe foi ofertado. Parábola dos talentos. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, serás fiel no muito. Servo mau e fiel. Que daí pega do outro que com uma só moeda não pôde ser confiado. Qual que tem sido nossa utilização daquilo que Deus nos confia? Deixa eu falar da Dani aqui. Perdão, cortei você. Pode seguir. Ia falar boa noite para a Daniela, que chegou e deu boa noite para nós dois. Nossa querida, que vai entrar agora às 21, hein? Nós não podemos atrasá-la. E a outra Dani falou, realmente, ouvir falar sobre a trajetória de Emmanuel, né, nos faz ter uma esperança. Apesar desse amargor, mas todos nós sabemos que estando nesse mundo de provas e expiações, e tão pequeninos como somos, temos sim muito amargor, desde que saibamos enfrentá-los, né? Porque não é fácil, não. A gente vê nessas trajetórias, como o Vitor estava dizendo, não que o espírito queira mostrar, mas a gente vai vendo o que fez. Você vai só às 22? Eu vi às 21, ô Dani. Perdão, então, estamos lá. 22 a Dani. Então, você vê o que aconteceu com alguns. Paulo, olha a mudança. Lívia, que se colocou ali. Tem tantos espíritos que a gente fica pensando, onde eles estão hoje? Alguns deles, né? Então, estão reencarnando? Ainda precisam disso? Claro que precisam. Passaram por toda essa situação e hoje estão aí, mostrando para nós que a nossa caminhada é ainda muito longa. Amarga? Sim, às vezes sim. Mas basta que a gente saiba ir levando esta nossa caminhada com fé, com amor, com resignação, resiliência, porque tudo isso faz parte. Nascemos, Deus nos criou, quer dizer, simples e ignorante, vamos aprendendo. E temos que ter esse combustível de aprendizado nessa escola, né, que estamos ainda, para poder alcançar. E seguindo esses exemplos.
maravilhosos para nós. Amargos, como diz o Vitor? Sim, amargo. Quem é de nós que não passa por uma situação amarguinha cada vez em quando? Essa questão da amargura, na verdade, que eu brinco, é por causa de uma fala do evangelista João, que compara o evangelho como algo que é doce na boca, mas de digestão pesada. Né? Então, Eu aquilo que lembro. o primeiro contato é o consolador. Né? O primeiro contato nos traz essas coisas. Mas quando a gente pega para analisar profundamente, traz aquilo de o quanto eu ainda tenho que mudar. Eu queria trazer aqui mais um ponto, que eu não sei quanto que está mais ou menos aí do nosso tempo. Nós temos 14 minutos. 14 minutos, tá. Então eu queria, não sei se tinha alguma outra coisa específica pensado ainda para te trazer sobre Joana Inês, mas eu gostaria de falar sobre a questão do final da vida dela, a respeito do desencarne. Fique à vontade. Fique à vontade. Porque eu não vou lembrar agora exatamente, mas que fala que ela desencarna diante, não sei se foi uma epidemia ou uma pandemia também da época. Uma peste, é uma peste. É. Foi, com 44 anos. 44 anos. É interessante, porque a gente tem, então, o caso dela com a peste. Nós temos eu acho que no livro Renúncia também fala de Emmanuel enfrentando a peste bubônica. Nós temos Eurípides Barçanufo com a gripe espanhola. E nós temos essas figuras interessantes que... e nós tivemos agora, recentemente, a pandemia do Covid-19. Pois é. E é uma coisa interessante assim, de pensar nesses espíritos que desencarnaram diante dessas doenças, né? Não contaram com nenhuma proteção especial que lhes poupou a vida. É uma coisa interessante. Então, ela desencarna diante da doença, cuidando das irmãs ali enfermas. Não quero puxar a sardinha para mim na enfermagem, não é nesse aspecto. Mas a Neuza também, né, se não me engano, que é enfermeira. E então, aproveitando, né, enfermeira, né? Não estou falando besteira. Exato. Então, assim, esse companheirismo aí de profissões, que eu acho que seria interessante. Eu gostaria de um parecer seu sobre essa análise. Eu não sei se você chegou a atuar diretamente durante a pandemia, alguma coisa assim, mas esse medo que a gente vê, no geral, de pessoas que colocaram a própria vida numa situação de risco para cuidar do outro e fazer um paralelo com a condição, né, de um Eurípides Barçanufo, de uma Joana Inês. Eu gostaria de um parecer seu sobre essa análise, porque eu estou no primeiro ano da graduação, você já teve a vida toda atuando. Eu já me aposentei faz um tempo, mas trabalhando, Vitor, no dia a dia, a gente sempre tem aquele problema de contaminação. Então, você não pode se isolar, de jeito nenhum. Porque dentro de um hospital normal que não tem separações, porque hoje tem a UTI, CTI, mas antes não tinha. Então, era só UTI, não tinha CTI, não tinha nada, não tinha isolamento, era dentro do próprio quarto. Então, ele ficava ali, e aí a gente tinha que enfrentar, sim, situações delicadíssimas, delicadíssimas. E a gente vai, segue em frente, e aí a gente esquece da gente. A gente esquece, porque a dedicação que um ser humano tem quando opta por uma profissão, essa nossa que eu amo, a gente sabe que a gente vai ter que passar por vários obstáculos. E só abrindo um parênteses, minha mãe me mandava marmita. E aí, quando chegava no final do dia, isso já à noite, ela dizia assim, que tal, estava bom? Falava, olha, a hora que eu comi, eu já nem senti mais o gosto. Mas por que você não comeu? Porque não deu. Então, a comida chegava, a refeição chegava quentinha, não dava para comer, não é? Então, a gente esquece. E outra, se você tiver com dor na coluna, se você tiver com dor de cabeça, passa tudo, porque você tem que correr para auxiliar o outro. E foi o que Joana fez. Só sobrou ela para poder cuidar de todas. E ela foi cuidando de uma por uma. Na Netflix mostra bem isso. Ela foi cuidando de uma por uma, até que chegou o momento que não existia mais nenhuma freira. Mas ela já estava contaminada.
Então, a gente não tem medo desse contágio, porque é uma coisa que não está na nossa ideia, sabe? Sai fora do nosso contexto. Nós temos que ajudar o próximo. Não que eu seja um anjo, nem você vai ser um também. A gente, claro que horas a gente tem que fazer algo assim ou não, mas a gente se dedica muito. Agora, imaginemos ela naquela época, onde ela era recriminada, porque ela vivia sempre fechada, ela vivia no meio dos livros, diz que ela vasculhou toda a biblioteca do avô, isso ela tinha 12 anos, e ela era conhecida como a monja da biblioteca, porque ela estudava muito. E uma vez, aquele que, consultor dela, um dos padres lá, disse para ela que ela deveria cuidar mais da parte espiritual do que daquilo que ela fazia, que era estudar, que era escrever poemas e tudo mais. E aí ela fala que o que mais importava era fazer exatamente aquilo que o Cristo ensinou, que era fazer o bem para que a humanidade pudesse se vangloriar disso. Aí ela diz aqui, ó, eu estou lendo um pedacinho que diz que ela se imortalizou por defender o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Então, ela foi realmente uma encarnação maravilhosa, pois quando quando ela ficou sabendo que ela poderia ir para uma universidade para estudar mais, ela conta para o pai que ela gostaria. E ele ri e fala assim para ela, mas só se você se vestir de homem, porque lá só vão os rapazes ricos. Aí ela corre para a mãe e pede para a mãe que faça os trajes para ela masculino, porque desde aquela época ela já queria enganar as pessoas com o traje masculino. Então, ela era fascinada mesmo para que ela pudesse auxiliar, né, as outras pessoas, enfim. Mas aqui tem mais uma anotação, que eu não sei se você viu, que fala assim, ó, porque senão já dá o nosso tempo. Mulher de letras e de ciência, ela foi a porta-voz das escravizadas de seu tempo. Ela é citada num artigo da revista, aquela revista Seleção, de junho de 1972. E ela foi a primeira feminista do Novo Mundo. Alguém está perguntando aqui do filme? Na Netflix não é um filme, é uma série. Joana com Joana Inês. Pode procurar lá, que eu acho que ainda tem. Outro dia eu estava tentando ver, mas aí não ia dar tempo. Eu encontrei, eu não sei se saiu, mudou de streaming agora. Então, então faz tempo que eu assisti. Eu entrei, parece que tem. Parece que tem, sim. Mas, enfim, é muito bom, é muito bom. Mostra muita situação em que ela viveu, né? Porque é maravilhosa a vida dessa menina, dessa criatura. Mas é isso aí, Vitor. Falar mais alguma coisinha, falta 5 minutinhos, a gente pode passar um pouquinho, porque tem deixado, né? Eles não têm cortado, pelo menos até então. Não vou arriscar, não custa, né? É verdade, é verdade, é verdade. Então, deixa eu falar só mais uma coisinha aqui. Questionava-se na época por que é que ela, sendo uma menina tão bonita, não optou para ser uma mulher comum, se casar, mas aí alguém diz que ela preferiu por conta dela ser uma bastarda, porque o pai dela, em relação ao pai e à mãe, né? Então, ele diz que não. E ela, então, preferiu se esconder dentro daqueles trajes negros.
E aí ela pôde fazer aquilo que realmente ela queria, desde os 3 anos que ela queria realmente conhecer cada vez mais. Era uma das virgens prudentes, né? Como diz a parábola. Ela sempre procurou fazer da oportunidade que ela tinha. Em 20 dias, ela aprendeu uma língua, eu não lembro aqui qual que é, Acho que é o mas em latim, 20 tá? dias, latim, em 20 aulas. E o português ela aprendeu sozinha. Ainda falava uma língua indígena e tudo mais. Então, é uma vida, assim, para a gente pensar muito. E, como você já disse no começo, o que é que nós estamos fazendo agora, nesta encarnação, não é? Eu Não me podemos questiono isso todo deixar. dia. Pois é, pois é. A gente sempre fala assim, mas eu estou bem, eu estou fazendo aquilo que posso, mas a gente poderia fazer um pouco mais. Aquela Como fala o de Paulo, meu Jerônimo, Senhor, o que queres que eu faça? o que queres que eu faça? Exatamente. E Jerônimo fala, né? Você vê o que você fez no mundo espiritual e aquilo que você poderia fazer, porque aquele que não faz mal deixou de fazer o bem. Então, não é importante você só deixar de fazer o mal. É necessário fazer o bem. Então, é muito difícil ainda para nós, porque somos orgulhosos, egoístas. Mas tem Não é uma um boa nem notícia. outro. Todos nós. Como? Uma boa notícia, que eu vi uma pessoa falando, e é uma análise que eu achei muito válida. Quanto mais nós nos esforçamos para trilhar o caminho das virtudes, mais fácil ele se torna. Não só por construção de hábitos, mas conforme nós vamos abrindo mão de outros vícios, vamos conseguindo mais virtudes, menos são aquelas imperfeições morais que ficam nos forçando a desviar do caminho. Nos forçando não, nos convidando a desviar do caminho. Então, olha que boa notícia. Quanto mais a gente se esforça, é difícil nesse começo, mas Sim. com o tempo se torna cada vez mais espontâneo e natural, até o ponto que não se sabe a mão direita o que fez a esquerda. Sim. E é uma construção diária, diária, diária. E nós temos que lutar muito no início, porque é tão fácil, a gente está sempre acomodado, né? Está sempre acomodado. A porta larga, você vai entrando com todos os vícios. Mas e a outra? A outra é complicado. Então, é uma questão de treino. A gente vê pelos nossos pequeninos vícios alguma coisa que você estava habituado a fazer, aí você passa a não fazer mais. Ou você não fazia, né? E aí passa a fazer agora. Um sorriso, um bom dia, um aperto de mão, um conforto, uma palavra de carinho. Isso a gente vai fazendo de tal forma que, com o tempo, a gente vai se aprimorando, como diz Santo Agostinho. À noite, vamos fazer aquela nossa análise, né? Para saber o que nós fizemos e se ainda dá tempo da gente reparar esse erro, essa falha e tudo mais. Porque nem sempre é possível, pelo nosso próprio orgulho, como sempre. Pois é. Pois é. Nós vamos terminando por aqui, Vitor. Falta um minutinho. Olha, antes da prece, eu gostaria que você fizesse a sua consideração. Eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz. Você viu só como eu sou orgulhosa? Qualquer coisa, chama o Vitor. Você é um menino de ouro. Parabéns para o seu pai e sua mãe, e parabéns por você também. Você sabe que você é muito importante na vida de muitas pessoas, e eu sou uma delas. Então, agradeço de coração. Agradeço de coração. E aí, eu quero pedir para você fazer as considerações finais. E aí, deixa eu só falar uma coisinha, que para eu não esquecer, eu coloquei até um bilhetinho aqui. Este livro que nós fazemos, todas as semanas, a cada 5 a gente para e faz um encontro, dividimos a tela. Eu tenho 2. E aí o seu pai, o Aloysio, sugeriu que eu fizesse um sorteio. Então eu uso esse aqui está novinho.
Então, nós vamos fazer um sorteio, algum desses dias, para as pessoas que estiverem presentes. Aí a gente faz. Se meu pai É uma ganhar, é ideia. marmelada, viu? Como? Se meu pai ganhar, é marmelada. Ah, sim. Não, não vou pôr o nome dele, não. Vixe. Aí a gente envia para quem for sorteado. Será um prazer imenso. Então, fique à vontade, Vitor. Queria agradecer imensamente o convite, a oportunidade de poder estar aqui com vocês. É sempre uma alegria para nós podermos falar um pouco sobre o Evangelho. Não tem motivo de maior alegria para nós, a não ser quando temos aquelas oportunidades de praticar um pouquinho também. Mas agradeço muito mesmo por poder estar aqui e convido a todos, né, que estão aqui conosco para elevarmos nosso pensamento até Deus, nosso Pai de tanto amor, agradecendo por essas graças divinas diariamente derramadas sobre nós, que possamos sempre valorizar cada um desses momentos, cada uma dessas oportunidades, cada uma dessas lições, agradecendo de verdade, porque analisando a gente vê que os motivos de alegria são maiores do que os de aflições. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, por a sua misericórdia sempre presente, por essa mão amiga que nos ajuda a nos levantar, não importa quantas vezes nós temos caído. Auxilia-nos, Senhor, ilumina nossos passos, para que possamos ver com clareza onde estamos pisando. Fortalece-nos nessa caminhada, para que possamos alcançar um dia o merecimento do amor divino que se entrega por nós a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom, muito bom. Hoje passaram muitas pessoas por aqui, não deu tempo da gente falar boa noite para todos, mas eu quero que todos se sintam abraçados. Um beijo no coração de cada um. Na próxima semana estaremos aqui novamente. Será o capítulo 11, 11º, Quedas Morais. Muito bom, é muito importante a cada semana a gente falar sobre os temas que a gente encontra neste livro Fonte de Luz. Então, boa noite, Vitor. Muito obrigada pela sua presença. Só temos que agradecer. Fique em paz, beijo no coração, bom final de semana e até, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fique Boa com Deus. noite. Tchau, tchau. Fique com Deus também. Tchau, tchau.